Minha mãe, cara, o sonho dela era que eu fosse coronel, comandar, bababá. Eu tinha uma carreira bacana. Eu terminei bem classificado a AMAN. Eu peguei uma missão no exterior. Então, são indicativos de que, tipo, você tá bem, né? Quando eu peguei a licença, eu cheguei e conversei com meus pais. Eu falei assim, ó... Ele trocou a chance de ser coronel para fazer marketing para cachorro. E agora, ele faz R$91 mil por mês com sua agência de marketing. Estamos aqui com o Mauro Júnior. Eu ia chamar Mauro Alves, mas ele falou, cara, sou que nem o Neymar. Me chama de Neymar. Me chama de Mauro Júnior, porque Mauro Alves é meu pai. Então eu cheguei. Satisfação enorme. Bem-vindo, amigo. Pô, obrigado. Bem-vindo Obrigado aí, pelo Mauro. convite. Obrigado por tudo. Pô, cara, que história é essa de você sair do exército e criar uma agência, cara? Primeiro, Cara. o que você fazia lá no exército? Cara, Qual que era? eu fazia bastante coisa. Fazia bastante coisa. Pintava Assunto meio-fio. polêmico, assunto polêmico. Cara, na verdade, tipo assim, dentro do exército, Ah, a maior parte das pessoas não tem noção, mas assim, você pode ser desde um funcionário público padrão que lida com licitação até aquele Parte mais cara burocrática, né? mais operacional ali. E aí, do concurso que eu tinha feito, no início eu não lidava com zero burocracia e eu também não queria lidar. Então, as coisas que eu queria fazer no exército, eu queria ir para essa parte mais operacional, só que no final da carreira eu já estava mais na parte burocrática. E aí, enfim, no final das contas eu achei que, pô, aquilo ali não era o que eu queria, não. Você ficou lá quanto tempo? Fiquei 17 anos. Caraca, 17 17 anos. anos. Pô, então você entrou com quantos anos lá? 18? Pô, eu entrei Ou não? com 17 fazendo 18. Você porque- alistou? Não, eu Ué, fiz ok. concurso. Ah, tá. Eu terminei o terceiro ano do ensino médio, aí eu fiz a prova. Aí eu saí do terceiro ano do ensino médio e fui para Campinas. Aí passei um ano lá, depois fiquei 4 em Resende. Então são 5 anos de internato. Caraca. Tu só sai final de semana se tu não fizer besteira. E aí, Caraca. se fizer besteira, tu fica lá, emenda uma semana a outra. E aí, depois que eu saí, eu pude fazer uma série de cursos. E eram umas paradas maneiras, assim, que era o que eu queria fazer. Aham. Então, tipo, enfim, fiz curso de paraquedismo, fiz curso de Ó, adestramento tá de cão, fiz um monte de coisa lá. Nossa. E aí... Só que eu queria ter sido piloto de helicóptero. Aí, quando eu fui fazer o teste para ser piloto de helicóptero, aí eu tava preocupado com psicotécnico, pra ver se você não é maluco. E aí eu descobri um problema na coluna. Eita. Aí nessa não tinha o que eu pudesse fazer. Eu não podia, não tinha cirurgia, não tinha nada. Basicamente tinha que nascer de novo, assim. E aí nessa eu fiquei perdido, fiquei frustradão, assim. Eu olhei e falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí Porque... com esse problema não podia ser piloto de helicóptero? Não. E aí eu entrei... É até engraçado que eu entrei com recurso, eu cheguei lá pra médica e falei assim, ó, calma aí. Eu tenho curso de paraquedismo. Pô, o cara pula, ele salta, né? Ele salta, quando ele chega no chão, é uma baita da pancada. Não é que nem paraquedas civil. Não, o cara cai que nem um saco no chão. Aí eu falei assim, posso ser paraquedista, mas não posso pilotar. Ela, Aí eu falei assim, pô, eu tenho um curso que é de operação aeromóvel. Pode andar de helicóptero. Eu falei, eu posso andar de helicóptero, mas não posso pilotar. Ela, Eu falei, cara, isso não faz sentido. E aí, nessa eu fiquei meio frustrado, fiquei meio sem saber o que fazer. E aí, nesse meio tempo, a coisa mais óbvia era pensar em estudar para outro concurso, né? Porque, pô, minha família toda é concursada. Então, eu não sabia o que fazer, Não tem assim. nenhum empreendedor na família? Não, nada? zero. Tipo, pô, meu pai, são 10 irmãos, todo mundo concursado. E outra, quem não é casado com... Ou o cara é militar ou é casado com, entendeu? Então, minhas tias são casadas com militar, todos Já meus tem esse tios são padrão na militares. família. É uma Seu pai família era da aeronáutica, É uma família de espartano, assim, todo mundo militar, pô. E aí, ou seja, eu não aprendi com meu pai empreendedorismo, nem faculdade, eu não sabia o que fazer, pô. Se não tivesse exército assim, eu não sabia o que ia fazer, pô. Porque eu estudei em colégio militar, então assim, a vida inteira dentro do negócio, né? Pode ser. Cara, e curioso assim, porque marketing não tem nada a ver com esse seu Não. mundo aí de exército, família não empreendedora e tal. Como é que o marketing entrou na sua vida? Então, o que aconteceu? Nesse período, que a primeira coisa que eu pensei foi a questão de estudar para concurso. E aí, eu comecei estudando para concurso, aí surgiu a oportunidade de eu morar um ano fora, pegar uma missão exterior pelo Exército. Aí eu morei um ano na África, voltei. Aí eu voltei a estudar para concurso de novo. Aí, Isso já era casado? Já, era casado. E aí, nessa, eu olhei assim, eu falei, cara, se eu ficar nessa de toda hora que surgir uma oportunidade, eu abraçar a oportunidade, eu não vou passar nunca, né? Aí eu peguei uma licença sem remuneração. Então, digamos que foi um início de eu ir meio que rompendo com o exército ali, porque não era algo normal. Aí eu peguei a licença não remunerada e fui estudar para o concurso. Só que na época, não abriu. Eu fiquei 2 anos estudando, não abriu nada. Foi um período que deram uma segurada em concurso no Brasil todo, não abriu nada. Ficou chupando o dedo. Fiquei, tava lá estudando, não abriu. Voltei pro quartel de novo. Aí, ou seja, eu não tinha mais como pegar outra licença. E aí, nessa eu fiquei, tipo assim, pô, também não era um grande sonho meu. Eu quero passar num outro... Não era um sonho, assim. E aí eu fiquei nessa, eu falei, cara, eu vou ficar mais quanto tempo estudando, velho?
E aí, por coincidência, eu vi um podcast que era do Bruno Perini. Não sei se conhece o Bruno Perini. Amigo nosso. Claro. Pronto, o Bruno Perini se formou... Bruno, é o Piscinini que eu confundi os dois. O outro Perini é o do Thiago Nigro lá. Isso. Tá. O Bruno Perini, a gente se formou no mesmo lugar. Então, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. O Bruno se formou em 2010, eu me formei em 2011. Então, pelo fato de eu saber quem ele é, eu tava meio que vendo os podcasts dele lá com a esposa Mas você chegou dele. a conhecer ele na época, não? Não, porque é gente pra caramba. Não, Eu posso até ter esbarrado entendi. assim, mas... E como ele também não era quem era, aí meio que tanto faz, né? Você esbarra com um cara, não sabe nem quem que é. Então, eu vi um podcast dele que falava sobre empreender no digital. Aí eu olhei e falei... fez sentido esse troço. De tipo, pô, escala, tal, enfim. Aí eu fiquei nessa, beleza, mas o que eu vou explicar, né? Então você se conectou com ele pelo fato dele ser... Foi. de militar. É. Então é interessante, vou fazer um parênteses aqui. Pode ser que alguém esteja ouvindo esse episódio agora, seja militar. Olha aí. E tem, tá? Esteja gerando efeito E Bruno tem. Perini aí. E, cara, tem e pra deve ter muita caramba. gente lá dentro insatisfeita, né? Que não quer continuar. Enfim, deve ter. Cara, tem muita gente satisfeita e tem muita gente boa, velho. Muita gente boa, assim. Porque para pra pensar, o cara É um puta filtro, né? O cara ser militar. o cara já tá acostumado a fazer o que tem que fazer. Dá Não, mas assim, disciplina, senão você dá falou dos várias 5 coisas anos que o cara tem que ficar ali, É. né? E acho que desenvolve muitas habilidades. Você imagina que deve ter desenvolvido muitas habilidades que te ajudam no empreendedorismo. A disciplina. Pra caramba. Mas tem outras que não. É como tudo na vida. Mas tipo assim... O que seria? O que... Pô, atrapalha? vamos lá. O que o militar ele tá acostumado a fazer? Ele é um baita de um... Primeiro, não tem desculpa pra nada. Se ele tiver de fazer, ele vai fazer e que se Tem dane. mimimi. Isso é bom. Vai ter que fazer. Ponto 2. Ele tem que fazer um planejamento perfeito pro troço dar certo. Só que aí quando tu vai pro mundo real, cara, parada não é perfeita, velho. Aí vai dar problema aqui, dá É que problema nem ali. empreendedorismo, né? Você planeja e a porra não funciona Não, de jeito então, nenhum. mas essa que é a questão. Do Então, mesmo por jeito. exemplo, lá quando eu ia lidar com, por exemplo, explosivo, não tem... Deu erro, deu. A gente fala que só erra uma vez, né? Com explosivo. Porque né, deu problema, já era, todo mundo. Só que no empreendedorismo, todo dia dá um pepino, pô. Então você não tá acostumado a estar lidando com tanto problema assim. Então, Os riscos são menores. de tá toda hora dando problema, entendeu? Então esse é um ponto que é danado, assim. E tem outras coisas também, sabe? Por exemplo, quando eu saí do exército, eu saí muito bitolado, pô. Não, pô, tem que ser tal hora, fazer tal hora. E no mundo real não é assim, pô. Não é assim. Então você tem que ser mais flexível no mundo real. Imagina porque teu time lá, né? eu era, Tudo- imagina. Eu sacando chicote de todo mundo. Não é assim que funciona. Mas, Mas por exemplo, a parte da disciplina, imagino que... cara, deve ter te você não tem ajudado. noção. Eu, por exemplo, imagina, eu no batalhão, à medida que a hierarquia, o tempo foi passando, eu fui subindo na hierarquia do batalhão. O batalhão é tipo uma fábricazinha, né? 300, 400 pessoas, assim. Eu na hierarquia, eu era o quinto já no final da carreira. Então, muita coisa passava na minha mão. Eu não conseguia fazer nada, pô. Nada durante o horário do expediente. Nada. Um WhatsApp, nada. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Só que, pô, eu já acordava cedo pra ir pro batalhão. Então, eu acordava mais cedo do que a média. Então, eu via esses gurus falando assim, 5 horas. Eu falei, cara, tá de sacanagem, 5 horas. Eu acordava 2h30 da manhã, cara. Ô, louco. Eu Você dormia que hora? Eu tentava dormir 8, mas às vezes dormia 10, 11. Caramba. E eu fiquei nisso uma década, pô. Porque eu estudava pra concurso de madrugada, pô. Aí depois eu peguei a licença. Aí eu voltei a ser um ser humano normal. Tá vendo aí você fica dando desculpinha? Ele tem tempo, não sei o que. Cara, velho, tem. Ó o que o cara fez aqui, ó. Tem. Mas e o marketing? Então, aí nessa que eu vi a questão do Bruno, eu pensei, pô, produto digital, não sabia, infoproduto, né? E aí eu pensei, cara, mas o que eu sei fazer, né? Eu só sei atirar, rastejar, né? Eu não vou ensinar isso pra quem. Só que... Pegar sabonete no banheiro ali no chão do... Ou não, isso aí não. Só que nesse meio período eu estudava muito sobre investimento. E aí, tipo, eu tinha vários amigos que vinham me perguntar coisas sobre investimento. E aí, numa dessa, eu ouvi a clássica de tipo assim, cara, se tem coisa que alguém tá te perguntando, você pode rentabilizar em cima disso. E aí eu comecei a, produzir conteúdo sobre investimento. Tipo o Bruno Perini também fez Tipo o isso. Bruno Perini. Só que era eu literalmente sozinho. Então eu scriptava, eu gravava, eu editava tudo de madrugada, postava durante o dia e respondia a caixinha e ficava nessa. Só que, pô, é pesado, é puxado pra tu fazer sozinho, assim. É puxado. E aí o que aconteceu? Quando eu tava fazendo isso, eu fui transferido pra morar no Rio de Janeiro. Continuei fazendo, era um curso que eu tinha que fazer lá obrigatório. E em paralelo o Gabi descobriu o tráfego. E aí, por uma coisa completamente aleatória. Então você foi no Rio de Janeiro, você descobriu o tráfico. Descobriu o tráfico. Ainda bem que não. E, cara, é engraçado que a Gabi é advogada, né? Gabi é advogada. Gabi é minha esposa. Outra que é fora de série, assim. Então, outra também. Só sabia estudar pra concurso. Olha. Então, ela passou numa série de concursos. E aí, ela fazia aquilo totalmente no automático. Até ela se tocar que, tipo assim, não era bem isso que eu queria.
E aí ela também não sabia o que fazer, pô. Era tipo eu. É uma pessoa que foi criada pra aquilo ali, ó. Criada pra fazer concurso. Eu fui criado pra entrar no exército. E aí, numa consulta médica, o médico, que já era mais ligado no digital, olhou e falou assim, cara, tu é muito metódica pra tudo. Aí ele falou assim, você poderia ser uma excelente gestora de tráfego. Aí ela, que danada é isso? Uma dica de um médico, hein? Nada a ver, né? Olha só. E aí ela, o que é isso? Aí ele chegou e falou assim, ó, procura esse cara, vê isso, vê aquilo. Na época era o Sobral? Era o Sobral. E aí nessa ela também tava tipo assim, tô procurando alguma coisa, não sei o que eu vou fazer. Aí foi meio que em paralelo. Eu tava lá me matando pra tentar fazer conteúdo de investimento e ela tipo, o que é tráfego pago? Aí quando eu comprei o curso do Érico, que eu falei assim, lançamento. Aí que eu fui descobrir o que era, não sabia de nada, cara. Sabe nada, não sabia o que é lead, não sabe o que é nada, assim, nada. Cara. E aí, quando eu descobri o lançamento, eu falei, pô, eu preciso de tráfego. Eu falei, Gabi, tu vai fazer o tráfego? Aí ela, beleza. Só que numa dessa, realmente ficou pesado. De eu ter que fazer tudo sozinho e ela também, pô, tentando lá sozinha. E aí, nesse meio tempo, o Gabi começou a fechar um cliente aqui e outro ali. Naquele valor, né? De negócios locais? É. Ela começou assim. Ticket de Quantos quanto? já? Cara, R$400. Ela tinha um de graça que ela foi mandada embora. Que a mulher falou, não, eu tinha mais resultado impulsionando, entendeu? Puta, Ela trabalhava de graça pra mulher e foi mandada embora. Na época, na época ela ficou arrasada. Ela, cara, de graça. Nossa, A mulher não quis ficar comigo de graça. E era coisas muito aleatórias, assim, cara. Ela tinha, eu lembro que era um cara que era um negócio de envelopamento de carro. Era um arquiteta, uma advogada, um fisioterapeuta. E aí, numa dessa, ela fechou um hospital veterinário. Olha. Então, digamos que as coisas foram meio que se conectando assim. Agora, cara, é engraçado que, assim, olhando hoje pra trás, você hoje consegue perceber os problemas, né? Ticket baixo, um monte de nicho, só ICP errado. Não sabia nem que era ICP. Sabia de nada, assim. Sabia de nada. Olha, cara, eu já vi muita gente começar no digital porque viu um anúncio ou participou de um evento. Mas agora que foi receita do médico... Receita do médico. aí Tráfego vai lá, pago. Essa foi boa, essa foi Vou te dar boa. um Tilenol, um antibiótico e um curso do Pedro Sobral. E, cara, e assim, antes de conhecer o Mauro, na verdade, eu conheci a Gabi, né? Eu fiz social selling com a Gabi. Foi. Eu prospectei ela de formativa. Foi. Porque ela era subida pro, não é? É. Aí, velho, naquela época lá eu prospectava muito subido pro, né? Porque, cara, é um caminho natural. O cara entende ele de tráfego, começa a pegar um cliente, outro, aí vira uma agência. Aí quando ele vira uma agência, ele não sabe ser agência. E aí que a gente entra. Aí eu fui ali conversando com ela e tal. Depois que você apareceu, eu sabia que ela era casada e tudo, mas eu acho que até ela não atendia outro nicho antes de veterinária. Assim... Não, nicho não. Mas, porque na verdade o que aconteceu? Tinha um cara que era do Subido Pro, que meio que tinha falado de você. Aí Gabi meio que olhou e falou assim, nichar? Não tinha parado pra pensar nisso. Aí a gente deu uma olhada na tua bio. E aí a gente olhou e falou assim, eu acho que nichar é isso daqui. É ter um método. A gente tentou fazer uma engenharia reversa ali do negócio. Essa história é boa. E aí, numa dessa, depois a gente foi... Tipo, acho que você tirou um print e colocou aqui, ó. Estão querendo... Acha que isso aqui é nichar, tá? E tiraram, acho que um print de Gabi. Mostrando e falou assim, ó. Tá achando que é isso aqui, ó. Tem um método e tem um nome e tem um monte de coisa. E aí, acabou que numa dessas você falou com ela... E a gente olhou e falou assim, cara, eu acho que faz sentido, vamos entrar nessa daí. Foi isso. E aí esse cliente, que era um hospital veterinário, pô, imagina, a Gabi ali cobrando 400, 800, 600. Quando ela se tocou o tamanho do hospital, e a gente tem gato, né? A gente sabe que é caro pra caramba. Quando ela olhou, ela falou, pô, os caras tinham 2 hospitais. Aí a Gabi chegou e jogou nas alturas assim, tipo, 2,5, entendeu? Aí o cara, beleza. Aí ela, meu Deus. Poderia ter sido 4, né? E aí quando foi ver, imagina, ela acostumada a rodar R$500 de anúncio. Os caras rodavam tipo 10, 12 mil numa conta, 8 mil na outra. Aí a Gabi pensou, ferrou, né? Não tenho nem conhecimento pra isso também, pô. Então foi desse jeito, Porra, assim. que legal. A gente nichou sem saber nem que eu quero nichar. E aí a gente entrou E isso aconteceu, esse cliente entrou em 2022. Em novembro de 22. A gente entrou na mentoria a primeira vez, né? Em abril de 23. Foi logo no iníciozinho da mentoria. Foi. Vocês foram um dos tudo mato. primeiros. O Quando tudo era Noé, mato. o Noé não era quem era hoje. Tinha uma galera lá que Ah, não era quem era hoje, assim. caraca. Então, Aí, quando vocês entraram na mentoria, vocês já tinham meio que uma ideia de nichar pra isso ou nem Não, considerar? a gente já se tocou que a ideia de nichar era boa, Mas não tava porque a seguro gente qual. tinha um cliente que era grande e uma coisa aleatória porque a gente tinha gato. Então, assim, eu não sou enfermeiro, biólogo, não sou veterinário, nem Gabi, nem nada. Só que como a gente tinha gato e tinha aquele cliente, que era o cliente que mais pagava... casou, né? E aí quando a gente fez a call, você falou assim, ó, cara, nicho veterinário é o caso, tal, não sei o que lá, pode pagar. Aí a gente olhou, cara, acho que faz sentido seguir daqui, né? Aí foi assim que basicamente a gente acabou nichando.
Boa, e na época você ainda tava Cara, como militar. tava no exército. E o pessoal fica puto que fala que militar pinta meio fio ou não? Cara, particularmente eu fico, velho. Eu vi que da piada ele não pinta muito Piada sem graça, particularmente eu Melhor fico. não falar mais isso. Porque tem muita gente que eventualmente não sabe diversos detalhes que rola. A galera do Brasil não tá em guerra. Eu falei, cara, tem uns amigos que já trocaram Mas é por tiro em isso que a alguns piada lugares. boa, É. Porque se fosse verdade, É. não ia ser uma piada. E também se alguém não ficasse chateado, Mas também não ia toda ter piada não graça. tem um fundo de verdade? Então deve ter uns Mas militares lá que... acontece, pô. Não vou dizer que não é. é. Acontece, pô. Não vou dizer que não é. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Até porque eu também não saí puto de lá, né? Eu saí... Enfim, eu não queria, porra, ficar... Sabe? Imagina, no final eu tava com licitação. Chato pra caramba. Cara, e aí como é que foi assim? Aí, acelerando um pouquinho mais, quando é que você viu que tinha chance de viver daquilo? Porque até então, cara, era início de uma agência, né? Com ticket baixo, uma porrada de nicho. Aí vocês falaram, porra, que horas foi essa que você falou assim, pô, dá pra eu viver disso? Então... Desde que começaram o seu plano ali. Não. Na verdade, assim, meu plano tava, quero sair do exército. Vamos descobrir como. Então, o primeiro pensamento foi um, depois foi outro, e eventualmente acabou tendo a agência. Só que o que acontece? É engraçado. Durante o processo, eu fiquei meio tipo assim, porra, eu perdi tempo com tudo, né? Só que... haja terapia também, né? A minha terapeuta, no final das contas, eu caí na real que, por exemplo, eu estudei pra Receita Federal, pô. Então, pô, eu acabei aprendendo contabilidade, aprendi tributário. Verdade. E eu aprendi contabilidade no nível de, tipo, fiscalizar outra empresa. Então, por exemplo, quando eu comecei a entender como que era o modelo de negócio, como que era a questão da margem de lucro, foi ficando óbvio pra mim, entendeu? Então, assim, digamos que eu não tinha essa sacada de como que era, mas como eu tinha um conhecimento prévio, quando eu olhei, eu falei, cara, peraí, com um cliente eu pago a mentoria, na época, com 3 clientes eu ganhava a mesma coisa que eu tava no exército. Virou no-brainer, né? Então é óbvio. Então é óbvio. Olha assim que eu falei, cara, é óbvio. Eu tô falando óbvio agora, né? Mas na época, quando eu não sabia vender, não sabia prospectar, tem um monte de coisa que acontece. Mas depois, quando você para pra ver, tipo assim, cara, com 3 clientes eu saio daqui, você tá doido. O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então foi isso. Só que qual que foi o problema? Eu entrei na mentoria em abril de 23, e aí depois eu saí e voltei, Foi. né? E aí... Saiu da mentoria, ficou um tempo fora, Fiquei um depois tempo, resolveu voltei. voltar. Então, a gente entrou, a gente faturava 8. Da segunda vez que eu entrei, a gente estava faturando 14. Só que o que acontece? Eu tinha uma capacidade limitada de execução. Porque ninguém ia fazer reunião comigo de madrugada. Você tava o dia inteiro ocupado e Eu a tava Gabi o dia também. inteiro ocupado. Gabi não é- trabalhava ainda, né? Trabalhava. Como advogada. É. E aí, ela tentava fazer reunião. E aí, no final das contas, a gente viu que, pô, reunião não era com ela. Então, assim, pô, dá pra todo mundo aprender? Dá. Mas tem gente que tem uma tendência um pouco mais a vender. sim. E acabou se descobrindo eu como vendedor. Uhum. E Gabi como o cérebro por trás da estratégia do negócio. Então, assim, eu trabalhava de madrugada que nem um maluco, mas o que eu fazia ali, óbvio que ajudava, mas eram passos muito pequenos. Então, assim, não tinha nada. Não tinha domínio, não tinha nada. Era o que eu tava fazendo sozinho. E tem um negócio no exército que, tipo assim, na sexta-feira, a gente trabalha só de manhã. Então, eu condensava tudo que era reunião de venda, depois que eu me descobri que eu sabia vender, na sexta-tarde. E torcia pra ninguém faltar. E você não tinha mais a possibilidade de tirar um novo, Não. um novo break lá, Não, né? porque era a cada 10 anos você tinha direito a 2. E aí, quando eu fiz 10 anos, em 1 segundo eu peguei 2 anos de licença. Então, eu tinha que fechar 20 anos pra daí pegar, entendeu? Sendo que, como eu fiquei 2 fora, eu tinha que fechar 22, né? De exército. E na época eu tava com 17. Aí eu olhei e falei, cara, não faz o menor sentido. Aí eu ia ter que realmente queimar a ponte. muito. Ou esperar muito. E aí, se você espera, você não executa, não sai do canto. Então, qual que era o meu plano, assim? Era levar as duas coisas em paralelo, Até quando dá. até eu estar fazendo É o limite. meia boca as duas coisas. Porque eu já também, imagina, começou a ter cliente. O meu fio pintava só metade. Só a parte de baixo. Bem mal feito. Só a parte de baixo. Então, pô, já tava acontecendo de, por exemplo, eu em reunião, aí eu comprei sabe aquela película de celular que quem tá do lado não vê? Sei, tá ligado? Aí, eu no meio da reunião aqui, ó, marcando reunião, eu respondendo o cliente, e aí o cara olha do lado, ele não vê nada, tá tudo preto. E, por exemplo, não teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul? Eu tava lá, pô, trabalhando lá. Caraca. E, pô, tinha um lead na época que tava... Não, eu tô com dúvida, tá? Falei, não, vou te ligar. Tipo, eu no meio das paradas. Nossa, mano. Cara, lá no meio do troço, lá ligando, fechando contrato no meio do negócio, entendeu? Então, assim... É um outro negócio que eu fui aprendendo com o tempo. Porque a vida de quem estuda pra concurso é muito... Aí os concurseiros vão me matar agora, né? Mas é muito confortável você ficar só atrás do livro, entendeu? E quando você vai pra execução, vai dar tudo errado, pô.
E ficar atrás do livro são é mundos muito confortável. diferentes, cara. É. É um mundo muito diferente. Então, assim, quando você vai pro dia a dia, é só confusão. Com cliente, com prospecção, com tudo. E aí, o que aconteceu? Ainda tinha uma outra coisa. Eu tinha feito um curso no Rio, em 2022. E no Exército também tem isso. Que quando você faz um curso, você tem que pagar o período desse curso. Você tem que ficar um tempo. E aí, eu falei assim, cara, eu não vou ficar esse tempo. Ou seja, eu tive que pagar pra sair. E aí... Você saiu em que época? Qual foi que mês? Eu saí eu entrei em agosto, setembro eu saí. Primeiro 7 de setembro que eu não desfilei. 6 de setembro publicou. E você tava faturando quanto nessa época? 28. Olha aí. Aí já sobrava bem mais que seu salário ali. Sobrava mais que o salário, só que o meu critério foi assim, era eu ganhar a mesma coisa que eu ganhava no Exército e pela empresa eu já ter juntado a grana que eu tinha que pagar o Exército também. Então, foi literalmente a alforria, né? Eu paguei a minha liberdade lá. E quando eu pedi, o coronel ficou maluco, assim, cara. Ficou maluco, me enchendo. Cara, ninguém deve ter entendido, Não, ninguém acreditou, cara. Porque eu não era um cara que ficava reclamando, entendeu? Eu fazia o que tinha que ser feito. Do nada, tipo, eu era bem correto. As pessoas lá. devem ter falado, ele é louco. Não, então, aí uma coisa me surpreendeu, que você perguntou. Tinha uma galera que falava assim, você é maluco, você vai largar a estabilidade. Aí eu falei, que estabilidade, cara? Pra ganhar isso aqui, que eu tô aqui, amanhã eu tô em outro canto, não é estabilidade isso aqui. E tinha outra galera que eu não fazia a menor ideia, que me chamava no canto e falou, cara, se eu tivesse coragem... se eu tivesse coragem. Então, assim, tem muito cara bom lá. Que às vezes se prende, porque... Aí vamos captar uma galera lá. Cara, dá. É a gema de ouro, né? E porque, tipo, imagina, mês que vem você vai ganhar a mesma coisa. Porra, Esse mas pinga-pinga, velho, é isso que você falou um pouco, assim. Esse pinga-pinga também deixa a pessoa confortável. Deixa. Porque é um dinheirinho ali que, cara, vai pagar as contas, mas não vai dar aquela liberdade, né? O cara não vai conseguir viajar pra onde ele quer, morar onde ele quer, comprar o carro que ele quer. Não, e assim, eu não conseguia nem conversar com a galera. Então, por exemplo, no mês que eu pedi, o coronel ficou maluco. Todo dia o coronel me chamava na sala dele pra tentar achar que ele ia reverter o negócio. Aí, eu sempre fui muito ali, e aí teve um dia que eu aloprei. Eu falei assim, coronel, eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo, assim, tipo... Ele, não, porque veja bem e tal. Aí eu falei assim, coronel, eu só acho que eu quero sair daqui pra ganhar o dobro daqui. Pra ganhar o dobro, eu não quero. Eu faço outro concurso, pô. Quero sair daqui pra ganhar mais, pô. Porque ele ficou falando, não, você vai sair coronel. Eu falei, que sair coronel? E o salário de coronel é quanto, você tem ideia? Cara, um líquido, se o cara fizer um monte de coisa, um monte de curso, o cara vai ganhar quase 20, 17. Então é melhor ter agência. É melhor. Não, você tá doido? Vamos recrutar uns coronéis. Você tá doido? Vamos pegar uns coronel lá, pô. você vai ganhar o dobro. Você pô. que é coronel. Não, pô, tá doido, cara. Tá doido. Cara, e uma coisa que eu fiquei na dúvida agora, eu não sei se já me falou ou não, mas o que te fez voltar? Porque você fez um ciclo na mentoria, depois voltou. O que Então, na te verdade, incentivou a minha saída não foi porque eu achei qualquer coisa. De verdade, tô falando pra frente das câmeras aqui. Foi o que acontece. A gente já tinha botado tanta grana do nosso bolso em curso, que eu comprei o do Eric, compramos do Sobral, aí fez o do Sobral, aí compramos daqui. Que eu cheguei pra Gabi, eu falei, Gabi, eu falei assim, ó, não dá mais. A gente tem que começar a fazer essa... E a gente faturava pouco, né? Eu falei assim, ó, a gente tem que fazer essa parada se pagar, porque a gente tá o tempo todo botando do bolso. Então a gente meio que bateu esse martelo, tipo assim, e agora? A gente renova a mentoria ou renova o subido? Porque Gabi ainda tava querendo aprender. Só que no final das contas foi a pior coisa que a gente fez. Porque a gente, quando fez a primeira vez, beleza, aí ela entendeu o tráfego e tal. Só que caindo pro mundo do veterinário, a gente precisa muito de Google Ads. E eventualmente a gente pagou uma mentoria de um cara, pô, fantástico, um cara bem low profile, assim. Lá de Floripa, inclusive, que o cara... Cara, ele faz tráfego no Google há, sei lá, umas 2 décadas, assim. Desde a época que chamava AdWords. E aí era melhor ter comprado a mentoria desse cara. Que não era mentoria, não. Pra Acompanhamento aprender individual. Pra levar pra outro nível. E aí nessa a gente saiu. E aí quando eu voltei, o Noé tava tipo faturando 100 mil. Eu falei, meu Deus, era eu. E você conheceu ele faturando, sei lá, Não, 8, você não tá 10 mil. entendendo. O Noé no grupo, ele tinha perguntado assim, pô, alguém tem sugestão, indicação de gestor de tráfego? Eu dei indicação pra ele, que daqui a pouco um dos caras virou o sócio dele, que é o Leandro, né? E não foi eu que indiquei o Leandro, mas eu indiquei outra pessoa que eventualmente não deu. E quando eu voltei, o Noé tava gigante. Aí eu falei, podia ser eu. Porque eu, na época que eu olhava pro Noé, era eu e ele. Ali, tirando dúvida, vendo... Foi que nem o Ragazzi, quando ele veio no primeiro evento. Ele tava faturando 18, ele olhou assim, porra, como assim esses caras que estão faturando muito mais que eu? Aí ele virou a chave depois. Você tava no primeiro evento que a gente fez? Não Foi tava no segundo, primeiro. E aí, tanto que eu saí, logo depois você tinha me mandado a mensagem, pô, vem pro evento e tal. Só que, pô, no Exército não tem como. Não tem como eu chegar aí, eu vou viajar. Não tem como você sair assim. É uma
Você entrou na mentoria, falou abril de 23. Abril de 23. Então era aí, semestral ainda. Era né? semestral ainda. Hoje em dia é 1 ano. É. Aí eu até fui ver lá depois. Aí eu voltei, foi junho de 24. E aí nessa eu tava faturando 14. E aí eu deixei ainda mais, né? Que eu fui rompendo essa questão do concurso do tranquilo de ficar só estudando, porque eu nunca tive problema de estudar, mas aí eu fui executar mais ainda. E aí chegou uma hora que eu aloprei. Eu falei assim, cara, caguei. Eu vou... Dane-se. Era a prospecção no horário de expediente, fazendo as coisas. Aí eu consegui fechar mais cliente. E aí, quando eu bati 28, eu pedi pra sair. Que aí eu tinha grana pra pagar o exército e ganhar a mesma coisa. Entendeu? Cara, então no final das contas você foi de 8 mil na primeira vez que você entrou aqui pra agora 91 É. mil reais por mês. De 8 para 91. Pauleiro, hein? E detalhe, eu fechei o ano com 28, né? Então, o primeiro ano tava ali 8, no segundo ano 28. Aí, beleza. Aí eu tava 100% na agência. Aí eu fechei o outro ano com 88. Olha a diferença que É a faz. sina do 8 no final. Tomara que seja, sei lá... Mas, cara, você vê, a partir do momento que você concentrou esforços ali, prioridade, Não. foco. Mas assim, vendo... É óbvio que, pô, você viu que o resultado deu muito certo, né? Mas você teria saído antes? Ou teria saído no tempo que você saiu mesmo? Considerando que poderia também não ter dado certo tão rápido. Cara, como foi, eu me né? conheço, eu não teria saído antes. Aham. Eu não teria saído antes. Você saiu no Porque... tempo É porque assim, apesar de eu ter um pouco ser arrojado a ponto de largar o público, né? Vamos dizer assim, pra querer empreender, eu sei que eu não ia me sentir confortável de, tipo, sair ganhando menos ou sair num empatado. Aí era uma questão minha mesmo. Sim. Aí eu olhei e falei assim, pô, eu saio, eu consigo pagar... E outra, era eu e Gabi só também. Não tinha ninguém trabalhando com a gente. Era só nós dois. Aí, pô, no outro ano a gente, pô, tem 3 CS, 3 gestor de tráfego, tem um web design. Mudou o jogo. Aí acabou. Não, é surreal, cara. Tanto que de vez em quando tem uma galera que me manda mensagem no privado, né? Perguntando, pô, e aí, funciona mesmo? Eu falei assim, cara, a única coisa que eles não vão fazer por você é executar. Se você executar o que tá falando lá, dá certo. Agora, tem gente que acha que é milagre, né? O cara acha que ele entra hoje, um mês depois o cara tá... Ah, e tem esse detalhe. Quando eu entrei na mentoria, eu falei, pô, 100 mil. Eu falei assim, não, eu saio do exército quando eu faturar 100 mil, né? Eu pensando. Aí eu fui vendo que, pô, tava apertando lá e eu caí na real de que, cara, não é assim, cara. 100 mil. Você tem que ter uma equipe, tem que ter um processo, tem que ter... E aí eu fui baixando o meu sarrafo. Enquanto o incômodo ia aumentando, eu fui baixando o meu sarrafo até chegar nesse mínimo, assim, de, tipo, ter a grana pra pagar o exército pra sair. Eu paguei, sei lá, uns 30 mil, cara, pra sair do exército. Aí. Cara. Surreal, cara. Aí... E como é que foi família, cara? Tua família cheia de militar aí, como foi a... Então... Conta essa parte. Tomara que eles não ouçam essa parte. Cara, eu conheço a galera, né? Então eu fui fazendo um negócio que a gente chama no exército corações e mentes, né? Eu fui fazendo corações e mentes ali com meu pai e com a minha mãe. Como é que é isso? Não conheço. O que acontece? Se eu simplesmente aloprasse isso, meu pai ia falar, endoidou. Ia deserdar. Falar, enlouqueceu. Então o que acontece? Quando eu peguei a licença, foi um choque para os meus pais. Por quê? Minha mãe, cara, o sonho dela era que eu fosse coronel, comandar, bababá. Eu tinha uma carreira bacana. Eu terminei bem classificado a MAN. Eu peguei uma missão no exterior. Então, são indicativos de que, tipo, você tá bem, né? E aí, quando eu peguei a licença, eu cheguei e conversei com meus pais. Eu falei assim, ó, não tô satisfeito, BBB, assim, assado. Mas, pô, eu vou... Meu pai sempre falava isso, assim, que a diferença do público pro privado é que, pô, meu pai no público, o cara no privado, ele pode comer um leão no dia, ou comer um... Ele fala assim, você pode comer um elefante no dia e uma formiga no outro... E salve-se quem puder, pode ser que seja formiga por um ano, né? E o cara no público, ele tá ali no zoológico, mas ele vai comer um bife todo dia. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, bife todo dia, né? E aí depois eu olhei assim e falei, só que não contaram que o cara tá atrás das grades. E quem disse que ele não pode achar, cara, a família dos leões pra comer... Do leão não, do elefante, cara, pra só comer elefante. Entendeu? Então eu entendo, cara, a realidade do meu pai era uma realidade muito humilde. Ele saiu de um lugar humilde, então a salvação daquilo foi isso pra ele. Só que aí eu fui conversando isso com meu pai. E aí ele entendeu, ele falou assim, beleza, ele tá largando um público pra pegar um outro público, pra mim tá tranquilo, né, pra eles, assim. E aí, à medida que eu fui pensando em ir pro privado, eu fui começando a falar valores pra eles. Aí Só que tem coisa que não dá nem pra pessoa entender. Então, mas eu quis falar pra eles realmente não entenderem e se chocarem com o valor. De tipo assim, falar assim, pai, olha só, dá pra faturar tanto, dá pra lucrar tanto. Hoje eu ganho tanto. Eu sou organizado financeiramente. Então, em X meses aqui, é a mesma coisa que eu ficar um ano lá.
Aí ele começou a olhar, aí o que acontece? Cada vez que eu fecho o falou, eu cliente... quero fazer isso também. Cada vez... Daqui a pouco ele tá aí. Cada vez que eu fecho um cliente, eu falo pra ele, fechei. Quando sai, eu não falo. Aí eu tenho um quadro das metas. Aí ele tirou a foto do quadro da meta. Aí quando ele foi me visitar, aí ele comparou a foto dele com a real. Ele falou, pô... Então, quando eu chego, eu falo assim, não, pai, estamos faturando 80 e poucos mil. Aí meu pai agora ele me indica nos cantos. Que legal. Ele chega e fala assim, não, meu filho trabalha com isso. Então, assim, eu fui... Mesmo sem ele entender o número da coisa, como eu sei que ia chocar esse número, que é um absurdo, né? Para o mundo de concurso. Eu queria que ele chocasse para ele entender que, tipo assim, não, tá bem, não vai morrer de fome, entendeu? Porque o medo dele é esse, assim. Cara, e assim, empreender é risco, né? Você tá sofrendo isso, mas se for olhar para outro lado, como o Flávio Augusto falou, muita estabilidade não existe, né? Você continua lá, você também tá... Não, e que preço, cara. Pagando preço E que alto, preço, né? assim, tipo... Eu viajava constantemente, direto, passava 1 semana, 2 fora. Direto. Ô, Mauro, e o que a mentoria te deu de clareza, assim? Porque você tava lá montando sua agência sozinho, enfim, teve algumas dificuldades. O que foi, assim, que você falou, cara, isso aqui dentro da mentoria foi o que virou minha chave? Eu tenho uma característica que eu sou extremamente... Eu tento racionalizar muito as coisas. E aí, pra mim é mais fácil de eu entender, assim. E aí, o que vocês explicavam lá ficou claro na minha cabeça que eram habilidades que eu tinha que desenvolver e que se eu pusesse aquilo em prática, eu ia conseguir levar... De fato, é uma empresa, né? E sair de um nível e ir pro outro. Então, por exemplo, eu parava para ver que, pô, você tem que desenvolver como que é prospectar. E aí tem um monte de subatividades ali dentro. Perfeito. Não é prospectar qualquer coisa, é achar alguém do nicho, mas como que eu acho que o cara que tem cara de ser dentro do meu ICP e tal. Então, eu tinha que desenvolver a habilidade de prospectar. Que no início, você não sabe. Aí, beleza, eu prospectei e levei o cara pra reunião. Ferrou? Como é que vende? O que eu falo? O que eu falo, pô? Aí tu começa a aprender a prospectar, mas aí tu ainda não sabe vender. Aí tu começa a fazer reunião de venda e tudo errado. Pô, eu fiz uma reunião que eu não precisava ter falado nada. Eu sabia que o cara ia comprar, eu falei tanto que o cara não comprou. Porque eu não sabia. Aí depois de vender tem que entregar, aí depois tem que reter. Isso. Então, eu entendi que é como se você tivesse várias atividades que você tem que desenvolver essa habilidade. E lá na mentoria, é isso, pô. Então, pô, como que prospecta? Assim, assado. O que você fala na reunião? É assim, assado. Tira entregável, fala um método, empacota assim. Aí eu, saquei. Aí, pô, como que você entrega? Aí, óbvio que cada entrega tem a sua entrega. Sim. Aí, nessa, a gente foi correr por fora em relação às outras entregas. Como que retém? Pô, tem que ter um CS, tem que ter uma atividade assim, tem que ter uma rotina assada. Então, eu meio que entendi a lógica que eu tinha que desenvolver uma série de habilidades e meio que levando. Não adianta, eu sou um super prospectador e vendedor, mas não retenho, ferrou. Eu retenho, mas não tem que reter. Por isso que a gente é contra um pouco do que a galera no mercado fica só focando em venda, botar cliente pra dentro. Cara, isso no final das contas é insustentável, porque o cliente sai rápido, você fica só com a parte ruim do cliente, que é os primeiros 2, 3 meses ali de onboarding. O dinheiro verdadeiro, cara, tá nessa constância de você manter clientes por mais tempo, isso colocando bons clientes pra dentro. Eu vou fazer a palestra do Master lá. Eu não fechei 1 tonelada de cliente, pô. A minha meta ano passado era fechar 2 clientes por mês. Você lembra que a gente falou mês passado que você tava começando a botar um monte de cliente pra dentro ao mesmo tempo? Eu falei, velho, não faz isso. Foi. Falei, cara, bota tantos clientes pra dentro por mês, senão problema. você vai se enrolar. E deu problema. Entendeu? Então, é isso que a galera se perde, porque a galera fica muito afoita, acha que é só fechar, aí começa a perder cliente. É bem por aí, assim. E o seu crescimento tá bem sustentável, né? Ele tá de uma forma bem consistente. Tem a saída, porque vai acontecer. Mas é normal isso daí. Mas o negócio é sair muito pouco. Porque, cara, você não vai ficar com todos os clientes pra sempre, obviamente, né? E tá saindo uma galera da época que eu cobrava menos também. Então, tipo assim, hoje eu fecho um cliente que às vezes sai 2 e eu fiquei elas por elas no faturamento. Também tem isso, que às vezes é um cliente que tá há muito tempo. E agora você já sabe como fechar um cliente de... Por exemplo, qual que é o seu ticket maior hoje? Hoje, é porque o que acontece? Hoje eu tô buscando gente que tem mais de unidade. Tá. Mas quanto é que é o seu cliente que mais te paga? 3, que mais me paga hoje? 4,5. 4,5, olha aí. Você nunca imaginaria lá atrás, 2 anos atrás, cobrar isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu cobrei 3, eu tremia igual... Qual foi a sensação? Conta aí. Não, eu fiquei nervoso. Eu fiquei num misto de nervoso e parecia que eu tava roubando o cara, sabe? Que muita gente tem essa objeção ali de, puta, mas cara, será que eu não tô cobrando demais? Só que o que acontece? Depois que eu fiz um exercício que eu parei pra metrificar o resultado que eu entregava pros meus clientes. Aí eu fiquei puto. Aí eu fui pro outro oposto, eu fui, tô cobrando pouco. Porque quando você vê que você dá vender resultado é melhor e você conseguir mensurar o resultado do cliente também. E aí... acontece também que quando você tá pegando um cliente muito pequeno, fatura pouco, é muito difícil você dar um retorno alto para esse cliente.
Porque, pô, um cliente que fatura aí 50 mil por mês, para você adicionar 50 mil de faturamento para ele, você tem que fazer o esforço de dobrar o resultado dele. Agora, um cliente que fatura já 500 mil, para você adicionar 50 mil de faturamento para ele, é só aumentar 10%. É muito mais fácil você gerar resultado em um cliente que fatura mais. E além disso... Consequentemente, é mais fácil você cobrar mais caro e valer a pena para ele. Isso. Né? O cara que fatura 500 mil, 3 mil para ele é muito mais fácil do que um cara que fatura 50. E tem outro elemento também que é o seguinte, cara. O cara que fatura pouco, ele vai exigir muito porque você é como se fosse a solução dos problemas dele, assim, é a bala de prata. O cara vai precisar que você tenha um cliente novo ali, dando pra, né, que ele entre um cliente novo para ele, através de você para poder se justificar. E o cara maior, não, ele tá mais tranquilo. Tanto que é engraçado que, por exemplo, hoje eu tenho uns clientes que eles estão no nível de, tipo assim, contratar assessoria financeira, de gestão. E aí, de vez em quando rola uma reunião dessa parte mais financeira, num nível mais alto, assim, com a gente. E aí eu vou pra reunião, né? Eu não mando a minha CS, eu vou. E aí, quando o cara vê a forma que eu falo, o que a gente faz, aí eu ganho esse cara. E ele fala, não é normal. Ele falou assim, a gente fala com muita agência de marketing por aí que não entende nada do setor, não entende nada do nicho. E principalmente não entende o que é ser empresário. Então, assim, que é outra coisa. E aí eu sei que é um posicionamento meu, por exemplo. Eu sei que tem outros nichos que às vezes o cara vai chamar a pessoa de doutor e tal. Eu não chamo de nada, eu chamo de fulano. E aí eu falo, a gente que é empresário, eu me boto de igual para igual. Eu não quero que ele me veja como ministro do marketing. Cara. Então eu chego e falo assim, não. O cara vem falar uns negócios, eu falei, não, eu tenho aqui metrificado, o seu CAC é tanto, seu ticket é tanto, você fez assim, a precificação tá pra lá. E aí o cara ele olha e fala, opa, calma aí, não tô falando com um Zé. Não é o menino do marketing. Não é o menino do marketing que só tá dando curtida, impressão, não é por aí. E aí esse é o cara que eu prefiro. Então normalmente é um cliente que é uma agência mais genérica ou não tão preparado, o cara vai tremer na base. Imagina, o cara tá vindo, o cara é especialista em M&A, fusão e aquisição de hospital veterinário. Aí chega lá o coitado do gestor de tráfego. Não, que eu fiz tantos cliques, o cara que manda é clique, cara. E quanto que foi? Aí é outra coisa, assim. E, ô Mauro, você é a prova de que tu não precisa ter uma enorme bagagem no nicho, ter sido dono de clínica veterinária, ou ter sido veterinário para poder dar certo em um nicho. Cara... e eu vejo que muita gente às vezes fica com medo de, vou nichar, mas eu não tenho case, eu não tenho grandes resultados. Passa a se aprofundar, né? O que fez você hoje ter uma confiança maior em especificar para esse nicho e saber que você vai gerar resultado? Qual foi o uma coisa que está na mentoria, a questão da gente aprofundar no nicho. Então, assim, quando eu vi a aula de aprofundar no nicho, acabou. Hoje até eu fiz uma análise de modelo de negócio de um mentorado nosso e ele nunca teve cliente no nicho. Foi a primeira aula que eu falei para ele assim, assistir essa aula de aprofundar no nicho. Acabou. Eu fui... E aí volta... Que antes eu achava que, digamos assim, eu não ter essa raiz empreendedora era um problema. Zero. Só que o fato de eu ter uma raiz de ter estudado muito e correr atrás e ler pra caramba, isso não é um problema. Então, tipo assim, então beleza. Aí eu entrei. Conselho Federal de Medicina Veterinária. Cadê legislação de publicidade? Aí eu achei, beleza, li. Cadê tal coisa? Fui ler. Aí eu entrei no MBA da USP. Tipo, pra entender, fechei 2 clientes lá dentro. Aí, então assim... Como é que é o negócio do MBA? Eu entrei no MBA da USP de gestão de mercado pet. Olha só, legal, cara. Porque eu olhei assim, então, por exemplo, eu entendo o número do cara, mas e o resto, né? Cara, tem que ver. Hoje, cara, minha reunião hoje de venda não dá, assim. Tipo, muito rápido eu já ganho o cara. Muito rápido. Muito, porque eu começo a falar uns termos que só o veterinário sabe. Só o veterinário sabe. Nunca viu nenhum outro dono de agência. Nunca vi ninguém falando isso. Nunca viu. Isso é um puta diferencial, cara. Não tem como. Não tem como comparar. Tipo, pega uma pessoa que não entende do veterinário e eu vou fazer a reunião. Não dá. Cara, não dá. Uma agência ultra nichada, bem executada, cara, vira uma concorrência quase que desleal. E o cara que é genérico, ele vai fazer o quê? Um MBA em arquitetura, em medicina, em advogado? Não tem como. Não dá. Então, assim, o fato de eu ter, de fato, mergulhado no nicho, aí, por exemplo, me fez aproximar de gente que às vezes é palestrante, de um cara que tá montando um evento. Aí você começa a ver que, na verdade, o nicho ele é pequeno, no sentido de um conhece o outro. Então, você começa a aumentar a sua carteira de cliente. Aí, na minha apresentação, quando eu mostro, não, isso aqui são os nossos clientes. Aí o cara, eu trabalhei lá. Aí, agora eu criei minha clínica. Aí, a pessoa, eu rodo um depoimento. Eu falo assim, eu trabalhei com fulaninha de tal. Então, assim, você começa a ver que o mundo é meio pequenininho, sabe? Você tá fazendo indicação provocada? Tô. E aí, tô tentando ver como ainda. Pronto, aí uma habilidade que eu ainda não desenvolvi, que é
como abordar a indicação Perfeito. forçada ali, né? Indicado, né? Cara, e qual que é a sua próxima meta aí pra agência? Claro, eu acho que você tá em 91, a próxima óbvia é 100, né? Mas 100 já tá na trave ali. Então, eu fiquei... Eu terminei o ano e falei assim, fechar o ano com 200 e tal. Mas aí entra uma coisa, que aí é isso que eu... Agora eu meio que entendi que, tipo, cada fase tem a sua questão. Então, assim... Que foi outra coisa, até na palestra do Noé, que para cada nível você tem um probleminha para resolver. Isso. Então, eu coloquei essa meta de 200, mas sinceramente, vou depois trocar uma ideia com a galera para saber, tipo assim, realmente será que essa é a meta factível, tendo em vista os desafios que eu tenho agora de 100? Ou, na verdade, eu tenho que dar uma segurada nisso para organizar outras coisas, para daí conseguir colocar mais gente para dentro? Então, eu coloquei essa meta de 200, mas... sem problema nenhum, assim, de trocar essa meta se realmente não for. Mas, cara, a partir do momento que você consegue enxergar que é possível, porque o grande problema que eu vejo, se você não participa de um grupo como o nosso, você não consegue nem tangibilizar. Nem seus pais, eles não conseguiriam enxergar. Então, um grupo que nem o nosso, imagino que o grupo ajudou, né? Que nem você falou, eu vi o Noé lá e fui sei lá, de 10 mil para 100 mil. Aí você conseguiu enxergar que era possível. Porque senão, no seu mundo, você não ia conseguir tangibilizar isso. Né? Não. Então, a primeira coisa é você conseguir enxergar que é possível chegar nos 200. Aí, cara, você já sabe o caminho. É claro que vai ter tropeços e desafios, óbvio. Mas você já sabe o caminho, que o que te trouxe até 100 vai ter uma base para te levar para os 200. Talvez você precise de novos conhecimentos. Beleza, mas é possível, cara. E um grande cuidado que tem que ter nessa jornada é que com o tempo você vai aprendendo coisas novas, você vai precisando executar nesses novos desafios, mas tem que tomar muito cuidado para não desaprender o que tá funcionando. Arroz com feijão. Esse é o... O cara quer ir pro estrogonofe... Os fundamentos. E esquece o arroz com feijão. Tanto que, por exemplo, o Master, a sacada que eu achei legal do Master é que o Master pra mim é como se fosse assim, eu tô num caminho escuro que eu quero chegar, sabe Deus aonde, faturar quanto, mas o Master ele me dá a lanterninha pra eu ver o próximo passo, assim. Então, da vez que eu vim aqui, eu vi a Mari numa palestra que eu olhei, aí ela falou assim, isso aqui a gente reestruturou o processo assim, porque antes era de um jeito, mas com muito cliente ficou assim. Eu falei, caramba, esse é o próximo problema que eu ia ter. Aí eu já organizei aquilo ali. Aí vem um outro e fala, que eu tava assim, que eu tava assado. Eu falei, caramba, aquele é o outro próximo problema que eu ia ter. Então, eu já meio que... Na minha cabeça, eu entendi assim, é uma sucessão de quebra-cabeça que eu tenho que resolver. Tem uns que não faz o menor sentido me debruçar agora, que não é agora. Mas tem outros que é tipo, esse é o próximo. E, cara, você vai começar a ter também um outro problema, que é o seguinte. Vai começar a surgir outras oportunidades. Vem aqui virar sócio nisso. Deixa eu te mostrar isso aqui. Tem um SaaS. Olha isso aqui. Desenvolve pra mim. Faz isso, faz aquilo. O nicho, sei lá, às vezes tem um cliente seu que tem outro negócio. Atende pra mim também. Aí, cara, é foda porque... Quando você fala não, fica parecendo, né? Fica o sentimento de que você tá deixando dinheiro na mesa. Aí, cara, você fica querendo pegar tudo. Não tô falando que você vai fazer isso, mas assim, é uma coisa que... Não, mas isso tá exatamente costuma acontecer nesse momento. Faz isso também, faz isso também. E aí, cara, a gente não pode ficar tentando pegar todos os dinheiros da mesa. Porque senão você se desvirtua e você tira a energia do seu negócio que tá dando certo, que é a sua vaca leiteira que a gente fala, né? Então, o negócio é você, cara, manter ela crescendo de uma forma sustentável sem se desviar, cara. Porque essas oportunidades, na verdade, que parecem oportunidades, mas eu vou falar uma besteira aqui. É tipo uma mulher, cara, bonitona, gostosona, que aparece na sua frente. Você fala, caralho, aí se você for nela, você tá fudido. Você vai perder teu casamento. Entendeu? É tipo isso, cara. Exatamente isso tá acontecendo comigo. Exatamente. A mulher ou a agência? Não. Gabi, não. Mas pareceu que gostosa na sua frente. Essa questão, tipo, eu tenho um amigo que, ele tem agência de negócio de turismo. Ele chegou pra mim e falou, cara, teu negócio tá dando certo, vem comigo. Eu falei assim, meu irmão, eu não sei, eu só sei comprar, viajar e voltar. E cada vez mais vai começar a aparecer mais isso. Vai. E aí eu tenho que aprender a dizer não. E se você não tá sabendo o que você fala não, ou o que você fala sim, é porque tá te faltando estratégia. Qual que é a tua estratégia? Pra chegar onde você quer chegar. Entendeu? Porque a estratégia, ela é mais importante pra te dizer o que falar não do que o que falar sim. Porque, cara, é muito fácil se desvirtuar. E você que tá começando agora no Master, né? Você vai ter seu primeiro encontro agora, né? Como membro efetivo aí do Master. Uma dica que eu dou é o seguinte. Você falou, né? Cara, tô no Master ali pra ver o que é o meu próximo passo, né? Aquele farol que ilumina aqui, que é a próxima etapa. Mas uma coisa que é talvez subvalorizada é a importância de você estar num grupo como esse para você também não se desvirtuar. Porque quando você está sozinho, é muito fácil começar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você vê, o próprio exemplo que você deu do Noé, que continuou na mentoria
e você saiu e você não saiu, cara, ele não se desvirtuou, ele ficou ali, conseguiu continuar a crescer. Porque é muito fácil, cara, você deixar de fazer as coisas que estavam dando certo, cara. E olha que engraçado, uns 2 encontros atrás, o Noé começou a falar pra mim, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso, vou fazer um CRM de não sei o que lá pro meu nicho, não sei o que lá. Aí eu falei, Noé, cara, não viaja, velho, você tá viajando, não faz isso, você vai se enrolar. Aí ele, não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, beleza. Aí no outro encontro ele falou, velho, você tinha razão. Parei de fazer tudo e voltei pra minha agência. Então assim, cara, é isso também, você ter pessoas com quem você pode trocar, né? Porque, cara, eu já errei pra cacete também. Então, assim, você aprende, não só eu, né? Mas todo mundo do grupo. Você aprende com o erro dos outros, né? Você tem esse grande ganho ali que é, às vezes, intangível. Não, e por isso que pra mim, tipo assim, eu acho que quanto mais humilde a pessoa for, mais certo vai dar. Se ela for humilde pra ouvir e tiver capacidade de executar, acabou, pô. Porque ela vai pegar tudo da mentoria, ela vai baixar a orelhinha dela, que ela nunca fez aquilo, ela vai falar assim, entendi, vamos executar e vai dar certo, pô. Não tem como. Não tem como. Não tem muito o que raciocinar, assim, se a pessoa entra ou não, assim. E quem estiver assistindo a gente aí, se quiser participar do nosso grupo, né? Que é um grupo de agências mais estruturadas, maiores, faturam mais, é só mandar uma mensagem pra gente no nosso direct, enfim, no Instagram, né, Gui? O programa é Master Ultra, é um programa de mastermind. Então, a gente tem 3 encontros presenciais no ano. E o grupo de WhatsApp. Então, cara, é uma conexão muito valiosa ali de quem já tá no nível mais alto aí de agência. Ô, Mauro, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Mauro, o que você diria aí pra alguém que, de repente, tá assistindo a gente, tá nesse processo aí de, tá no emprego ou no cargo público, né? Quer fazer essa transição, né? Tá com medo. O que você falaria pra uma pessoa que estivesse O que você falaria pro Mauro de quando tava lá no começo? Quando era cabeludo. Aí faz tempo. Tava no começo da agência, ainda tava no exército lá, ainda tava cheio de seguranças. O que você falaria? Cara, eu falaria assim... A pessoa ela tem que realmente acreditar na capacidade dela. Porque qualquer um que passou num concurso, ele sabe que é difícil pra caramba concurso. E tem outras pessoas que quando olham, falam assim, não, tá maluco, estudar esse tanto de hora, esse tanto de questão. Sim. É difícil. Então, assim, ele mandou muito bem nesse tipo de atividade. Só que a única coisa que pega esse cara do concurso é ele tá muito preso na tal da segurança. Porque ele tem capacidade de execução e ele é um cara desenrolado. Porque, vamos lá, não é nada do outro mundo o que a gente faz aqui. Não é nada do outro mundo. É só uma questão que é uma execução bem direcionada e, obviamente, está fazendo. Então, se ele realmente acreditar que, tipo assim, ele não vai passar fome, ele vai confiar na mesma capacidade dele que ele teve de passar num concurso, e ele pegar esse esforço e essa capacidade de colocar para dentro de um negócio, de uma agência, cara, vai dar certo. Não, mas não tem como. Vai dar problema, pô, mas não tem como, vai dar certo, pô. Não tem como. Então, tipo, o Mauro de antigamente tava morrendo de medo de passar fome mesmo, de falar assim, meu Deus, e se, né? O tal do e se? E se sair, e se não sei o que lá, todos os clientes saem, cara, mas não é assim que funciona, pô. E se você realmente, é bom naquilo que você faz, é só convergir o esforço na agência que vai dar certo. É meio papo de coach, mas é isso mesmo. Não, mas é real. E assim, empreender vai ter risco. Só que você tem como diminuir o seu risco. Então, o que você fez de, investir numa mentoria, cortar caminho, pegar o que está validado, você diminuiu muito o seu risco ali. Porque se fosse, sei lá, fazer na doida ou fazer do meu jeito, de qualquer jeito aí é loucura. Aí o seu risco é muito mais alto de dar algum problema. Você e financeiramente falando, para a pessoa que, tava no concurso igual a mim, cara, não dá nem para comparar, assim. É você... O que você faz hoje aí? Imagina, não dava pra fazer. Agora imagina hoje você falar quanto que você ganha pra aquele seu coronel lá. Não, ele não vai... Ele não acreditar, né? Não. Ele vai então, achar coronel, se você estiver assistindo aí o Mauro Júnior aqui, ó... Ele ia fazer a conta quantos meio-fio ele ia ter que... Cara, quilômetros. Mas eu não resisto. Eu gosto muito de você. Viu? Depois a gente resolve fora das câmeras. Mas é isso, cara. Parabéns aí por todo o resultado. E não só o resultado que você gera pra você mesmo, né? Mas, cara, você tá aí com uma agência super bem sucedida, gerando muito resultado pros seus clientes, impactando aí através do teu trabalho. Cara, o hospital e clínica veterinária são negócios muito importantes de existirem, né? Pra cuidar aí todos esses pets aí que tá só crescendo, né? Que tá só crescendo. Esse mercado. Então acho que a gente, como agência... A gente consegue impactar, né, nos bastidores ali, de fazer negócios crescerem
e prosperarem, né? Porque, pô, é muito frustrante pro empresário ali. Às vezes investe, tem uma grana lá que investe, pô, é mal investido, não é feito de qualquer jeito, para uma pessoa que nem entende do negócio. E a gente ter agências como a sua no mercado, isso muda muito o jogo. Isso é legal. Fazer com que as agências de marketing deixem de ser, às vezes, uma chacota ali do cara falar, pô, cara, esse cara de agência aqui não sabe nada, e passar a ser um negócio que as pessoas, pô, almejam ter uma agência ultra nichada fazendo um trabalho bacana igual você faz aí pros seus clientes. E realmente impacta, assim. Enfim, só tenho a agradecer pelo trabalho de vocês, que mudou a vida de muita gente, mudou a minha de verdade, assim, muito, muito. E é isso. Legal. Valeu, rapaziada. Bom, é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio. E conta aí, onde que a pessoa pode conhecer o pessoal aí? Sim. O Instagram, a sua agência, né? Meu Marquês. O meu Instagram é mauro.junior e tem 2 R's no final. E o da minha esposa, né, que é a Gabi, é Gabi Tobler. Fala Tobla, mas é Gabi Tobla. Então, indo no meu, no dela, a gente acha vocês. O pessoal da edição vai deixar aí na... E a gente falou sobre o grupo do Mastermind, que é para agências mais avançadas, mas era bom a gente falar também para quem tá ou construindo ou num momento menor ali da agência, né? Se quiser participar da nossa mentoria, como o Mauro, né, apostou lá atrás e fez toda a diferença, que é a mentoria Ultra. Então, só também vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, é só mandar aí pra gente, aplicar pra nossa mentoria e tá aqui com a gente. E é isso, mano. Parabéns, cara. Parabéns, hein, Mauro. Valeu, meu Esse irmão. foi o primeiro episódio da 2ª temporada do TradeCast. Então, se inscreve aqui no canal pra você ter acesso aos próximos episódios. Clica aí no sininho pra ser notificado. E deixa um like. Quem mais que você quer? Deixa um like, quem mais? Faz aí, não é só pra ficar ouvindo, não. Vai lá. Valeu.